pessoal, aqui é o Ayrton do canal Bloody Comics e hoje vamos falar desse gibi muito legal, um relançamento da editora Mitos. Mas antes de mostrar o gibi, quero pedir aquele favor de sempre, um joinha no vídeo, que você se inscreva no canal Bloody Comics e ative o sininho para os meus próximos vídeos, ok? Pois bem, esse era um relançamento muito aguardado por mim, pois eu já tinha adquirido há algum tempo atrás essa edição capa dura da Mitos, O Fantasma por Don Newton, uma edição muito bacana, muito bonita, e agora finalmente a Mitos relançou a edição do Fantasma por Jim Aparo. Era uma edição que estava fora de catálogo e eu tenho uma ligação nostálgica muito grande com a arte de Jim Aparo. James Aparo, esse desenhista norte-americano, que nasceu em 1932, falecido em 2005, foi um desenhista que fez uma carreira muito longa pela DC Comics. Eu costumo comparar a carreira de Jim Aparo na DC com a carreira que tiveram Sal Buscema, o irmão de John Buscema na Marvel, e John Romita Pai, o pai de John Romita Jr., que ficaram muito tempo na Marvel, por exemplo. A ligação de Jim Aparo com a DC Comics começou muito cedo. Alguns personagens clássicos da editora, como o Espectro, foram desenhados por ele. Ele também ficou um período desenhando o Aquaman, creio que foi o primeiro trabalho regular dele pela DC Comics. Foi um convite de Dick Giordano, que foi editor dele na Charlton Comics. Mas eu tive o meu primeiro contato com a arte de Jim Aparo nesse gibi em 1975, uma edição do Batman em cores, revistinha da Ebal que meu pai costumava dar para mim quando eu era garoto. Eu tinha apenas 5 para 6 anos e ainda nem sabia ler. Também tive essa, com o Espectro, e eram histórias publicadas na revista da Ebal que reproduziam as histórias do Batman da revista americana The Brave and the Bold. Nessa revista, o Batman dividia o protagonismo sempre com outro personagem da DC Comics. E a Panini relançou, no ano de 2015, uma coleção chamada Lendas do Cavaleiro das Trevas, publicando todas as histórias dessa série desenhadas por Jim Aparo. E eu pude matar a saudade do traço do desenhista nessas revistinhas que eu tinha quando eu era muito garoto, lançadas pela Ebal. Aqui é possível verificar o capricho, o traço, a qualidade e a personalidade dos desenhos de Jim Aparo desenhando as histórias do Batman. Observem nessa página à direita o enquadramento, o close na figura do personagem, como ficou bonita a ilustração dessa página para uma revista regular dos anos 70, coisa que não era tão comum. Eu acho que a experiência do artista trabalhando como desenhista de publicidade antes de conseguir seu primeiro emprego nas histórias em quadrinhos ajudou ele a criar uma estética muito bonita, um estilo de desenho que foi muito influente e que fez ele permanecer desenhando o personagem que é um dos mais importantes da história dos quadrinhos por aproximadamente 20 anos. Ele desenhou as histórias do Batman na revista The Brave and the Bold do número 98 até quase o número 200 e depois migrou para a revista mensal do Batman, incluindo histórias clássicas como Morte em Família, em que o Robin é assassinado pelo Coringa, e A Queda do Morcego. Aqui, aquela revistinha antiga com o Batman e o Espectro que eu mostrei, é mais um dos destaques para mim da revista, das Lendas do Cavaleiro das Trevas, pois eu pude matar saudade desse encontro entre os personagens. Essa coleção da Panini é muito bacana, pois ela tem vários números. Eu acho que do Jim Aparo eu tenho 9 ou 10 exemplares. Essa aqui é um destaque também muito interessante, pois o Jim Aparo, o desenhista, ele aparece na história. É a história de um grupo de terroristas que invade o estúdio do desenhista, é um tipo de sequestro, em que eles pedem para que o desenhista mate o personagem Batman na própria história em quadrinhos. É bem divertida, bem curiosa, e o Jim Aparo está bem retratado aqui, passando apuro na mão desses terroristas de uma forma bem divertida. Vou mostrar também algumas outras histórias famosas do desenhista, já para os leitores mais recentes, dos anos 80 para 90, publicados pela Abril, e que foram relançadas também na revista A Saga do Batman, na primeira temporada. Uma história bem violenta, que eu não acho de tão boa qualidade, mas é uma história importante. E também A Queda do Morcego, essa história que inspirou inclusive um dos filmes do Batman com Christian Bale, que mostra quando o vilão Bane quebra as costas do personagem e causa um afastamento do Batman. Uma história clássica, bem importante para os leitores de Batman e que foram republicadas recentemente.
E aqui está o relançamento da Mitos, essa edição lançada em 2025, com capa cartão, 172 páginas, uma edição muito bonita, que reproduz o conteúdo do Fantasma publicado pela editora Charlton Comics. O Fantasma, como todos sabem, é um personagem de tiras de jornal, mas ele teve algumas revistas publicadas nos Estados Unidos no formato comics, e é esse tipo de publicação que a Mitos está trazendo para a gente. Essa edição capa dura publicada anteriormente, com histórias desenhadas por Don Newton, era o formato de publicação da primeira edição de O Fantasma por Jim Aparo, que tinha sido lançado pela Mitos em 2020. E eles estão reproduzindo agora num formato com preço um pouco mais acessível, mais econômico, com papel em boa qualidade, a capa também com boa qualidade, mas não tem mais capa dura, o que pode ser uma boa notícia para quem não quer gastar tanto dinheiro com uma edição tão luxuosa. O interior é muito bonito, ele reproduz o formato das revistas antigas, inclusive com alguns anúncios de época. O índice aqui com as várias edições, uma introdução muito bacana, contando a história, obviamente, do Fantasma, da editora Charlton Comics, e como o Jim Aparo obteve esse primeiro emprego em uma revista regular e que gerou o destaque que ele precisava para ser contratado por uma grande editora. As histórias da Charlton do Fantasma, assim como aconteceu com o que eu fiz a leitura do Fantasma de Don Newton, são bem divertidas, o típico quadrinho da Era de Bronze. As histórias são divertidas, nada muito pretensioso, mas com muita boa qualidade. Eu li apenas a primeira história, super divertida, mas dei uma folheada geral na revista, como eu estou mostrando para vocês, e a gente nota que o desenho do Jim Aparo já era com aquele traço que ficou muito famoso ao longo dos anos. O desenho já tinha aquela característica pessoal no traço que a gente percebe em outros desenhistas clássicos, como João Buscema, o próprio Sal Buscema, João Romita, entre outros grandes desenhistas de super-heróis que acompanham a gente desde que a gente era garoto. Eu sei que esse título não é inédito, foi lançado já há alguns anos e eu perdi a oportunidade de comprar a edição com capa dura, então fiquei muito feliz com esse relançamento da Mitos, pois estava muito curioso para ver um pouco desses desenhos e ler as histórias do Fantasma desenhadas por Jim Aparo, esse grande mestre saudoso falecido em 2005. E vale ressaltar também que a Mitos relançou também uma edição que estava rara e há mais tempo ainda fora de catálogo. Eu ainda não comprei a minha, preciso ficar bem atento, pois parece que essa reedição lançada pela Mitos é um pouco limitada, a tiragem não é muito grande, mas a Mitos relançou também, junto com essa edição de Jim Aparo, O Fantasma por Peter David, outro autor muito importante das histórias em quadrinhos, que faleceu recentemente e fez uma série de histórias do personagem que estavam bem sumidas aqui no Brasil. Eu acho que o formato é exatamente o mesmo, com o mesmo tipo de papel, e que tinha sido lançado alguns anos atrás também com capa dura. A diferença dessa edição do Fantasma de Jim Aparo é que o Fantasma por Peter David está com uma capa diferente. Então a edição tem um valor ainda mais importante para quem é colecionador e apreciador do espírito que anda. E é isso, pessoal. Vou encerrar o vídeo mostrando mais algumas páginas das ilustrações de Jim Aparo para essas histórias publicadas na década de 60 para Charlton Comics. E gostaria que você deixasse aí suas opiniões a respeito do personagem, das publicações, tanto do Fantasma republicadas agora pela editora Mitos, quanto as histórias clássicas desenhadas por Jim Aparo para o personagem Batman, ou Espectro, ou talvez até se você leu algumas histórias que foram republicadas recentemente pela Panini para o Aquaman. É um personagem que vez ou outra é motivo de chacota nos quadrinhos, mas eu fiquei bastante curioso para saber como foi o começo da carreira do Jim Aparo para o DC Comics desenhando esse personagem na DC Comics. É isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo das informações e até meu próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau!